Outra coisa que o treinamento cardiorrespiratório ele vai melhorar é um conceito muito importante, que é o conceito de eficiência mecânica. O que é o conceito de eficiência mecânica? É a capacidade de realizar mais trabalho ou a mesma quantidade de trabalho sob uma demanda menor. Então a gente pode criar uma equação onde a eficiência mecânica é o resultado do output mecânico. O que é um output mecânico? Depende. É a potência que eu estou gerando no supino? É a altura que eu estou produzindo no salto? É a velocidade que eu consigo fazer meu sprint? É a velocidade que eu completo minha prova de 5.000 metros? Pela quantidade de energia que foi despendida para fazer essas tarefas. A gente usa muito o termo economia de corrida. Todo mundo aqui já ouviu falar nesse termo, economia de corrida? Não? Então vamos lá. A economia de corrida é o que está sendo demonstrado aqui, nessa figura. Vamos supor que o indivíduo ele vai fazer uma corrida de 5.000 metros e ali ele consuma determinada quantidade de energia. Como eu vou medir isso? Pode ser pelo VO2 que foi consumido ao longo da corrida, pode ser pela quantidade de lactato que foi produzido, pode ser por outras variáveis metabólicas que eu possa conseguir analisar isso. Após um período de treinamento, ele vai percorrer esses mesmos 5.000 metros e ele vai diminuir a quantidade de energia que foi utilizada. Vai diminuir os valores de VO2, vai diminuir a produção do lactato. Então a gente pode afirmar, né, se ele tiver feito os mesmos 5.000 metros na mesma velocidade que ele fez anteriormente e esse consumo energético for menor, a gente pode afirmar que a gente fez mudanças na rotina de treino dele que tornaram ele mais econômico. Então, a gente usa o termo economia de corrida porque a gente avalia a eficiência mecânica na corrida. Mas a gente também pode avaliar a eficiência mecânica no ciclismo. Em outras modalidades é muito difícil da gente avaliar. Eu estudei mais ou menos isso aqui no meu doutorado. Eu estudei indivíduos que tinham insuficiência cardíaca. Indivíduos que tinham um comprometimento cardíaco total. Ou seja, o coração ele não ia se voltar ao normal. O Faustão, que teve que passar por transplante, ele era um paciente com insuficiência cardíaca. Então, sim, nós tínhamos pessoas lá que talvez tivessem que entrar na fila do transplante. Perfeito? Bom, a gente ia pegar esse grupo de indivíduos que tinham insuficiência cardíaca e ia comparar com indivíduos saudáveis, pela mesma idade, pelo mesmo sexo. Né? Então, a gente ia fazer uma equivalência ali, um grupo pareado, né, entre sexo e idade. E, evidentemente, eles não tinham histórico de treinamento tão assíduo. O que leva o indivíduo a ter insuficiência cardíaca são vários motivos, tá? Pode ser infarto, o cara infartou, o coração ficou prejudicado, é um indivíduo que está sob condição de insuficiência cardíaca, precisa tomar remédio para ter uma qualidade de vida. E também doença, aqui no Brasil, mas em vários outros países aqui do continente sul-americano, a gente tem a doença de Chagas, tá? Que é uma doença que leva o indivíduo à insuficiência cardíaca. A gente também tinha alguns pacientes lá que tinham doenças de Chagas. A gente pegava esses pacientes e a gente colocava eles para fazer agachamento. A gente fazia teste de um RM e fazia um protocolo de agachamento, 4 séries de 15 repetições, com 2 minutos de intervalo. A carga era a mesma, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que eram 60% de um RM que a gente tinha testado anteriormente. Mas aonde a gente avaliava isso daqui? No dia que eles faziam os protocolos, a gente colocava um aparelho na coxa, que mede a oxigenação. É um aparelho chamado NIRS. Mede a saturação de oxigênio por raios quase infravermelhos. Né? Então, durante o exercício, a curva de oxigenação no músculo ia caindo. Aí a gente analisava o quanto que ele caiu do início para o fim da série. Né? Então, se caiu 50%, 30%. E a gente avaliava, dentro desse protocolo de 15 repetições, a potência que ele gerou. A gente colocava um transdutor, não sei se alguns professores aqui já falaram sobre essa instrumentação, a gente botava um transdutor linear, botava um aparelho no chão e acoplado à barra, e cada repetição que ele fazia, media a potência dele. Então, o que a gente fez para analisar a relação da eficiência mecânica?
o quanto de potência o cara produziu e o quanto de desoxigenação foi necessário para produzir aquela potência. Então é uma relação de eficiência, de output mecânico e de dispêndio energético. Então eu fiz isso no meu doutorado lá, né? Tivemos alguns percalços, a gente está vendo ainda se a gente vai conseguir publicar, porque veio pandemia e tudo mais. Mas em todos os movimentos que nós temos no nosso dia a dia, no esporte, a gente tem uma eficiência mecânica sendo gerada e um dispêndio energético sendo realizado ali, certo? Evidentemente que a eficiência do movimento não é uma coisa única, exclusivamente dependente do componente bioenergético. Então aqui, ó, o componente bioenergético, ele está relacionado à eficiência mecânica, ok? Então, evidentemente que se a gente melhora o condicionamento do cara, cardiorrespiratório, componente bioenergético, a gente melhora a eficiência do movimento, perfeito? O componente biomecânico também está aqui, que são, acho que a maioria das aulas que vocês assistem aqui tem relação com biomecânica, relação com aspectos cinesiológicos. Trazendo para um exemplo prático, o que os caras às vezes fazem? Eles vão analisar o movimento do cara para saber se ajustar o movimento dele vai resultar em uma eficiência de movimento maior. Então, por exemplo, o que a gente vê muitas vezes na rede social? O cara entra numa banheira e ele vai fazer o nado naquela banheira e tem uma câmera filmando ele do lado de fora. Ou até mesmo analisar uma corrida, né, um movimento de corrida. Então, entender se vale a pena fazer uma prescrição ali que vai melhorar o controle motor, vai melhorar a dinâmica muscular ali, para tornar esse movimento mais eficiente. Então, a gente poderia pensar que um indivíduo com um movimento, do ponto de vista biomecânico, não tão eficiente, ele gasta muita energia para produzir o mesmo movimento ali. Então, tornar esse movimento mais eficiente vai tornar ele mais econômico na hora de produzir os movimentos. A gente usa um termo chamado leakage, como se fosse energia perdida. Ou seja, a eficiência do movimento do ponto de vista biomecânico ruim tem muita energia perdida, muita energia que ele gasta e aquilo ele não retorna num movimento eficiente, certo? Temos outros fatores externos que, enfim, tem vários contextos, né? Resistência do ar, superfície que está sendo aplicada, enfim. E temos, obviamente, a adaptabilidade do movimento. É evidente, o indivíduo vai fazer o movimento ali, no início ele vai gastar muita energia para produzir aquele movimento, ele vai ter uma dinâmica de eficiência do movimento muito ruim, ou seja, ele vai ter um output mecânico ruim e muita energia sendo gasta. E o treinamento, fazendo com que ele se adapte ao movimento, vai transformando essa dinâmica, ele vai melhorando a qualidade do movimento e, consequentemente, vai gastando menos energia para produzir aquele movimento, certo? Então, a eficiência do movimento tem um componente bioenergético cardiovascular, importante também. Então, a gente tornar aquele indivíduo mais resistente em determinado gesto pode fazer com que ele tenha mais sucesso em campo, no jogo, ou em outras situações que a gente possa imaginar.